A aula é de apologética, hein, gente? É a segunda aula de apologética. Eu vou apresentar uma tela aqui, ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Conseguem ler aí? Tranquilo? Sim. Muito bem. Então, nós vamos para a aula de apologética. A apologética eu disse na outra aula, mas eu vou repetir para vocês. Apologética é uma defesa da fé, né? É uma defesa que você faz do seu trabalho aí, né? Não ser, pode ser de outros textos também, né? A apologética cristã aí é uma apologética da fé, né? Uma defesa da fé, tá? E apologética geral, né? Pode ser apologia de outros textos, né? Eu posso estar me referindo a outros textos, tá? E aí seria outra apologética, mas na verdade o que nós estamos vendo é a apologética cristã. É só para vocês saberem que ela é uma matéria comum, né? Você estuda isso em direito, por exemplo, tá? O pessoal estuda isso em direito também. Bom, uma possível classificação dessa apologética aí, tá? O especialista Bahamonde, José Maria, parece que ele se chama, tá? José Maria Bahamonde, tá? Ele diz que é tão diversos, né, os novos movimentos religiosos, que aí nesse material vai chamar de NMR, igual vocês estão vendo aí, novos movimentos religiosos, tá? E é tão diverso, né, do que se refere a crenças e práticas religiosas, que faz-se necessário uma classificação desses movimentos, tá? Para estabelecer uma discriminação entre uns e outros, né? Para justamente ficar bem classificada aí entre uns e outros, para a gente entender um pouco, porque é tão grande a quantidade, né, de movimentos religiosos que têm surgido ultimamente aí, tá? E várias formas de classificação, vários tipos deles aí, né, que eles são classificados em vários tipos, tá? E surge um novo inconveniente, né, com respeito à tipologia das diversas formas de classificação. Não é fácil classificar esses movimentos, visto que tem surgido muitas igrejas, muitos movimentos religiosos, né, que defendem coisas diferentes do que nós defendemos. Então está cada vez mais complicado, né, a situação dos apologetas ou apologistas. Eu usei esses termos também na outra aula, tá? Repito para vocês, tá? Apologeta e apologista são a mesma coisa. Segundo esse Bahamonde, né, nós temos movimentos destrutivos e não destrutivos, né? É uma das classificações mais populares aí, né, que foi proposta por alguns estudiosos, né, desses movimentos, né, e logo foi adotada pelo jornalismo, e daí a sua difusão rápida para esses movimentos. E de acordo com o trabalho dele, né, do Bahamonde, essa classificação sustenta que os movimentos não destrutivos, né, os que não destroem, né, seriam aqueles grupos que eminentemente religiosos, né? Enquanto que os destrutivos seriam aqueles que se utilizam técnicas de manipulação psicológica, de persuasivas, né? E até forçosa, né? Chamada de coercitiva, tá? Então esses movimentos são extremamente destrutivos, né? Nós tivemos um pico deles aqui em Goiás, desses movimentos destrutivos, e depois deu uma diminuída, né, desses movimentos que usam essas técnicas, tá? Manipulativas, psicológicas, ainda usa muito em alguns movimentos, mas persuasão coercitiva aí já tá, porque já tem notícia aí que eles esses movimentos fazem aqueles encontros e lá toma o celular de todo mundo, a pessoa não pode sair, é obrigada a ficar lá, e isso é coercitivo, isso é obrigar a pessoa a participar desses movimentos, tá?
Bom, então eles são extremamente danosos, né? Porque se não causar dano nenhum, a pessoa já fica coagida, né? E ninguém pode aceitar uma fé por coação, né? Nessa forma aí, tá? Bom, para ele, para o Bamonde, né? A dificuldade que apresenta essa tipologia aí, né? É o fato de depender da utilidade em relação a sua perspectiva, né, de estudo. Isso significa dizer que a abordagem é efetuada desde o plano físico, né, que tem esses movimentos destrutivos e não destrutivos, né, e se a abordagem se realizasse deste modo, né, poderia dizer que esses novos movimentos, tá, ele vai usar essa sigla aí, NMR, tá, novos movimentos religiosos, implicaria num certo grau de destrutividade, tá? E enquanto estaria se afastando da verdade. Tudo isso aqui, em termos mais simples, né? Ele está dizendo que se nós afastarmos da palavra de Deus, nos dispersar um pouco da palavra de Deus, acabamos fazendo parte desses movimentos religiosos, novos movimentos religiosos que se utilizam de várias técnicas, vamos dizer assim, né, para segurar as pessoas, para manter as pessoas nesses movimentos, tá? Que não seria a palavra de Deus. Daí a necessidade de uma apologia, de uma defesa da fé, de uma defesa da forma, né, de ministração e tudo que implica, né, o nosso trabalho enquanto igreja, tá, depende da gente entender isso e colocar isso. Eu tenho reclamado isso com vocês desde o início, né, que as coisas não estão fáceis no mundo, né, de um modo geral, tá? E aí aparece um movimento de risco, né, que é o que eu estou afirmando para vocês aqui, o risco que a igreja corre, né? Bamonde diz que essa é mais uma classificação, né, uma subclassificação utilizada por estudiosos anticultos, né, pessoas que estudam o anticulto, onde costuma incluir aqueles grupos, né, se bem que momentaneamente não registra o caráter de destrutivos, né, por suas práticas, crenças ou características particulares. Eu acho que eles não conseguem classificar esses grupos como destrutivos, né, para a fé, porque hoje tem leis, né, com relação à liberdade de expressão e coisas desse tipo. Se você pega um movimento que tem se utiliza técnicas de persuasão das pessoas e tudo, e você fala, você escreve aí um artigo, fala que esse movimento é destrutivo para as práticas religiosas, esse próprio movimento pode te acusar de ser, de estar anti ou contra a liberdade de religião, liberdade de expressão. É um tanto de coisas complicadas que temos que enfrentar hoje, além, né, desses movimentos causar danos para a fé, para a doutrina, né, os danos principais são para as doutrinas da palavra de Deus. Ainda temos que enfrentar esses outros problemas legais, problemas jurídicos, né, que muitos têm enfrentado aí nos nossos dias, tá? Bom, vocês estão conseguindo ler aí? Estão conseguindo ver direitinho os textos? Que vai aumentando as pessoas aqui, né? Eu imaginei que podia danificar ali. Eu posso fazer com que eles fiquem maior depois, né, na outra aula, porque para mim tá dando para mim ir vendo tranquilo aqui, né? E vocês vão me ouvindo aí também. Esses movimentos, então, de acordo com o Bamonde, né, seriam classificados de diversos grupos, né, e não se chegariam a se conformar com, né, a ser conforme aos novos movimentos religiosos, né. Como exemplo, ele menciona aí aqueles que consultam a pessoas dedicadas a mâncias, né, estudantes de práticas orientais como yoga, por exemplo, né, alguns tipos de artes marciais. Eu tenho falado sobre isso, né, que artes marciais, eles se utilizam, né, eles fazem uma prática religiosa também, como
como karatê, como taekwondo, como capoeira, né? Eles fazem uma reverência a uma divindade ali, a pessoa às vezes faz isso sem nem perceber, mas são cultos, tá? Todos eles não são só exercícios, práticas de exercícios físicos, tudo isso faz parte de um novo sistema de movimento, né? E às vezes meditações, né, pastor Ju? Né? Meditações, né? Esse yoga, por exemplo, aí, ó, né? É disfarçado, é claro, de coisas que traz benefício para o corpo ou coisas desse tipo, né? Mas por trás disso tem uma série de implicações religiosas, né? Implicações que são características de religião, tá? E as artes marciais principalmente, né? É complicado você falar disso porque tem tanta gente que pratica artes marciais nas igrejas e eles costumam me reagir na bucha, mas eu provo, né, para as pessoas. Olha, assiste uma roda de capoeira para você ver, eles fazem ali uma espécie de reverência a uma deidade invisível ali antes de começar a fazer os movimentos, tá? A mesma coisa acontece com o karatê, com os outros, que dentro das práticas também tem outras coisas, mas ali no início todas elas não iniciam sem fazer aquele cumprimento, aquela adoração, aquela sei lá, aquela espécie de chamar o poder. Eles falam isso claramente, que é mais ou menos isso lá dentro dos exercícios, né? Mas é uma prática religiosa, acaba sendo, né? Então tem outras coisas também que são problemáticos, né? Mas são menos problemáticos porque são menos óbvios, né? Como livros de ocultismo, de magia, de OVNIs, né? Aquele negócio de OVNI lá, objeto voador não identificado, né? Você já deve ter visto isso aí, a internet está cheia dessas pragas aí, e tudo isso tem um fundamento, né, em novos movimentos religiosos, porque quando tem uma deidade envolvida, acaba sendo religião, né? Por exemplo, então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem lá na Argentina, tem a igreja do Maradona lá, né? Então, Maradona foi um jogador de futebol que não tem nada a ver com religião, mas que virou religião. Tem pessoas que fazem pedidos para o São Maradona lá, né? Achando que o tal do Maradona pode resolver os seus problemas. Isso é religião, é um movimento religioso, tá? E faz parte dessas coisas perigosas, porque às vezes ele sozinho, a gente fala, não, mas isso aí não vai, né? Mas você pega a filosofia desse aqui, junto com a daquele ali, com daquele lá, isso vai virando um bolo perigoso, né? Para a humanidade, de um modo geral. Sim. Tem aquela religião também agora da ciência. Do quê? Ciência. Tem. Ele é dessa igreja, da ciência, cientologia, parece. Cientologia, Eles usam conceitos filosóficos e científicos e juntam uma coisa com outra, mas você vê que ele é um movimento religioso e não científico, tá? Então vai diferenciando as coisas para esse lado aí. Tudo faz parte, não é teoria da conspiração não, mas tudo faz parte de uma coisa só, tá? De uma adoração só. Entender isso faz com que a gente consiga fazer uma boa defesa da fé, porque se a gente focar na fé, eu não gosto muito de estudar esoterismo, estudar seitas, essas coisas, eu estudo só o necessário, porque eu me dedico mais tempo a estudar a palavra de Deus para que eu possa fazer uma boa defesa da minha fé. Eles que vão defender a deles, eu não vou defender a fé deles, né? Não vou defender a posição deles, não vou defender a posição de ninguém. Eu só vou estudar para me entender o que a gente está vendo aqui, né? O movimento deles e entender isso como religioso, por que é importante entender? Porque a gente aceita com facilidade dentro das nossas famílias, das nossas igrejas, os filhos. Não, eles precisam fazer exercício físico. Aí manda o bichinho lá para
lá para capoeira, que é uma das mais perigosas, né? Manda lá para yoga, para fazer meditação, para acalmar o menino, e as pessoas mandam isso como se estivesse cuidando do corpo e não estão percebendo que isso é muito mais profundo, né? É uma coisa bem maior que isso tudo aí, tá? Bom, e por origens religiosas, né, ou geográficas, né, olha como é que vem esses negócios. Eles vêm de um lugar, às vezes eles se firmam em outro lugar, tem a origem num lugar e se firmam em outro, e por aí vai, né? Mas de qualquer forma, onde está mais propício para aquele movimento, ele se estabelece e cria suas raízes. Nas raízes desse movimento, aí surgem as defesas deles, né? As defesas, apologia deles. Porque todos eles têm uma defesa, não tem? Todos os movimentos religiosos novos aí, seja eles cristão, porque no meio dos cristãos tem vários movimentos religiosos também, né? Não é só no meio mundano, né? Mas todos eles têm uma apologia. Então, e nós não estamos tendo. Esse é o problema, porque os crentes, não, de um modo geral, não estão estudando a palavra de Deus suficientemente para fazer uma boa defesa da fé. Então, acaba aceitando isso ou aceitando aquilo. Essa é a grande sacada, esse é o grande trunfo do anticristo para a grande tribulação. As pessoas vão aceitar com facilidade aquele movimento religioso, baseado nesses pequenos blocos. Sim, vamos lá, Eder. A capoeira está inserida nisso aí? Está inserida nisso aí. A capoeira, né? A capoeira, ela vai, a pessoa, você pode observar quando eles fazem uma roda de capoeira, eles fazem ali uma espécie de uma adoração ali primeiro, né, uma reverência a uma coisa que não está nem vendo, né, para depois iniciar os movimentos deles. Tem todo um ritual lá. Tem todo um ritual, inclusive é obrigatório para eles. E eles falam que é isso também. Lá na capoeira é mais explícito, porque eles falam que é isso aí, né? Tipo, forças que vêm de outro lado e tal, e coisas desse tipo, né? Mas é um movimento também que tem traços religiosos, que lá na frente vai se juntar tudo no movimento final lá do anticristo, né? E parece que está ficando cada vez mais fácil para os movimentos, porque a igreja abre uma brecha, né? Isso já aconteceu no passado, na Idade Média. A igreja foi envergonhada uma época aí, né? E não tinha apologista suficiente ou com argumento suficiente para defender a fé, para defender a igreja, e acabamos em uma situação, né? E a igreja passou por uma idade negra, uma idade terrível aí no passado, tá? Isso na Idade Média, isso foi antes da Reforma Luterana, né? Inclusive desencadeou a reforma, foi a necessidade de voltar para a Bíblia, voltar para Deus, voltar para, né, os 5 solas. Era uma necessidade porque a igreja tinha perdido isso. E parece-me, né, não sei se eu estou sendo trágico demais, que ela vai perdendo devagarinho de novo, porque ela não tem uma apologia, uma apologética grande ou firme ou, né, densa o suficiente para a sustentação dos seus membros, né? Hoje um movimentozinho sincrético, uma coisinha que aparece ali na ponta da rua, estabelece uma tenda ali, leva um monte de crente. Nas forças do mundo eu ia ficar calado, tá? Mas muitos crentes vão atrás desses movimentos que aparecem com técnicas de manipulação, com técnicas, né, falando de Deus, é claro, mas com clara conotação religiosa e voltada para esse tipo de movimento aí, tá? Muitos disfarçados de cristão, muitos não são disfarçados de coisa nenhuma, porque não precisa. Tem o público-alvo, né? Aqueles que o público-alvo é o crente, ele tem que parecer com os crentes. Aquele que é o do mundo, ele tem que parecer com o do mundo, com o filosófico, com o científico, que é esse que a Kenneth citou aí, a cientologia. Muita gente se interessa por ela, porque as pessoas se interessam por ciência, na maioria das vezes. A gente tem uma dificuldade tremenda na nossa apologética por causa da ciência, né? Porque muita gente crê mais na ciência, né, do que na fé, né, mais na evolução do que na criação, por exemplo, ou coisas desse tipo.
Então as pessoas têm uma tendência natural a acreditar na ciência. E aí, se juntar isso com religião, fica perfeito. Então a cientologia tem levado muita gente de alto escalão, com intelecto mais alto. Então eles têm uma enganação para cada nível, para cada público-alvo. Eu vou chamar de público-alvo que vocês entendem melhor. Tá? A questão é que a vacina para isso tudo é a palavra de Deus. Então é uma só, a apologética é uma só. E a gente vai trabalhar ela ali na frente, tá? E vamos ver as subdivisões ali na frente delas, tá? E veja um caso aqui, vou basear nesse caso, as complicações daqueles que utilizam critérios geográficos, né? Critério geográfico de localização. Muitas das mais variadas surgem no mesmo lugar, né? Tem lugar que parece que mina esses movimentos, novos movimentos religiosos, que no seu material é chamado de NMR, novos movimentos religiosos, tá? Esses movimentos tem lugar que eles vêm e é bem aceito, mas não é um lugar que eles aparecem, mas tem outros lugares que é uma fábrica disso, tá? E outra dificuldade também é o fato de que certos movimentos ele pode ter origem num lugar, né, e ele só emplacar em outro lugar, ele só dá certo no outro lugar, né? O que eu queria citar como exemplo é isso aí, o Hare Krishna, vocês estão vendo o material de vocês, né, que surgiu na Índia, que é uma bela de uma fábrica desses movimentos, né, e se consolidou como movimento foi nos Estados Unidos, tá? Então não é do mesmo lugar, isso tem uma rede mundial, né? Tem uma teia mundial aí, né? Eles são bem mais prudentes do que nós, por exemplo. Então, enquanto eles se unem, todos os movimentos, para enganar as pessoas, né, com esses movimentos religiosos, os cristãos se dividem, tá? E cada vez mais se divide. Aí um é de Paulo, outro é de Apolo, outro, sabe? E cada um está indo para um lado, né? E criticando o outro, né? E torcendo para o outro não dar certo, e um cristão querendo fechar a igreja do outro, enquanto eles se juntam. Se o sujeito falar lá no centro daqueles de religiosos lá e chegar lá e falar, olha, eu não estou gostando de vir aqui, eu queria no outro lá, que eu me identifico melhor com o outro. Pois é, o líder daqui pega ele, leva lá no outro, entrega para o outro, fala, está aqui, né? Esse aqui, cuida dele aí. Então, assim, eles trabalham em conjunto, né? Enquanto que nós, os cristãos, estamos divididos nesse aspecto aí, tá? Estamos enfraquecidos na doutrina, infelizmente. Estou falando de um modo geral, porque se você pegar na igreja e fizer ali um questionário com perguntas superficiais de doutrinas fundamentais, pega só aquelas doutrinas que você tem que ministrar para o candidato ao batismo, doutrinas fundamentais do pecado, da salvação, soteriologia, a martiologia, só doutrinas fundamentais da palavra de Deus, de Cristo, da obra de Cristo, e faz perguntas simplesinha e vai lá no meio dos cristãos e distribui esses questionários e dá uma olhada para você ver nas respostas. Você vai ficar assustado de saber que as pessoas têm muito pouco conhecimento acerca da fé que ele mesmo processa, né? Que ele mesmo professa, tá? É por isso que eu deixo pelo menos o básico, o fundamental na nossa confissão de fé, e está em todo o nosso material, fica aí no começo das nossas apostilas aí, eu já coloco para tentar, pelo menos os alunos que têm acesso a esse material ter um pouco de, né, abrir a cabeça para esse tipo de coisa, porque os movimentos eles não estão economizando, eles estão cada vez mais ávidos, cada vez mais eles usam elementos do mundo, misturam com coisas religiosas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se isso vai virar movimento religioso, porque não virou ainda, às vezes o trem está embrionário, né? Que é um caso que está sendo noticiado aí, que os dois mais expressivos líderes da informática, da TI, né, tecnologia da informação no mundo, que é o Bill Gates, que é da Microsoft, e o Zuckerman, né, do Google, Facebook, etc., né, que são dois personagens aí, eles se juntaram e criaram lá algumas coisas
que são de interesse mundial, né? Eles não trabalham mais com tecnologia, eles, pessoa física, só com filantropia, só com ganhar as pessoas, com convencer as pessoas de coisas. Então eles juntaram e criaram lá uma vacina. Segundo os noticiários, eles criaram uma vacina mundial que vai imunizar o homem de todas essas doenças que apareceram aí nos últimos anos, né? Então, ebola, gripe suína, espanhola, todas as endemias, pandemias e, né, todas essas coisas aí vai estar numa vacina só, tá? Uma pequena vacinazinha que vai ser colocada provavelmente na mão do cidadão, tá? E ele vai, coronavírus e todas essas coisas numa vacina só, e ela se chama luciferiana. Então isso está parecendo que vai virar um movimento, tragicamente virar um movimento religioso também. E aí nós temos que ficar de olho, prestando atenção e nos preparando para nos defender, tá? Então esse material aí, especialmente, né, eu pediria a vocês que observem, analisem, estudem esse material. Agora vocês estão numa fase avançada. Vocês perceberam? Nós estamos na última fase, né? Os dois primeiros módulos são básicos, juntando mais 2 é médio, e mais 2 aí já é o avançado, já é a parte final. Então agora nós estamos num nível, né, mais avançado, tá? Então, por conteúdo, né, vou adiantando aqui, Bahamonde faz a classificação, né, e ele efetua baseado nas crenças, no aspecto doutrinal, das doutrinas, né, e encontra 2 modalidades. A primeira delas é com um aspecto, com um critério cristológico, né, que eu disse para vocês que tem os cristãos e não cristãos, tá? Depende do público-alvo. Quer dizer que se divide entre aqueles movimentos que que são cristãos e os que não são cristãos, tá? Então, antigamente você pensava assim, não, eu vou para uma igreja cristã, né? Então todo mundo está falando de Deus, todo mundo falando de Cristo, é isso que eu quero, né? Qualquer lugar que fala de Deus está ótimo, tá? Não, pode ser um movimento religioso perigoso, disfarçado de cristão. Olha só que perigo que está. Então, e para o leigo é assim, né? Ele pensa, não, todo mundo que fala de Deus, né? Você já deve ter tentado pregar o evangelho para uma pessoa que tem pouquíssimo conhecimento, ele vai responder isso para vocês. Não, qualquer um que está falando de Deus aí tá ótimo, né? Precisa falar de Deus, né? Falando de Deus, não é isso não, meus irmãos. Tem uns que falam de Deus, mas eles empacotam outras doutrinas malignas aí no meio, tá? Então é uma dificuldade tremenda fazer a classificação, porque apareceu muitos movimentos, né? Tem muita gente falando disso, muita gente interessada disso, e fazem isso por interesse, fazem isso por diversos motivos, tá? Tem muita coisa ligada, muita coisa em jogo nessa situação aí, tá? Então a dificuldade de classificar está nisso, né? Porque são coisas que dependem de várias coisas, né? Da parte teológica, psicológica, sociológica e até jurídico, como eu falei para vocês lá no início, né? E nós vamos, cada vez mais nós vamos esbarrar em problemas jurídicos, tá? Porque vão criando barreiras, né? Para que, né? Por isso que tem os movimentos políticos que são ligados a esses novos movimentos. Eles estão lá para tentar invalidar qualquer movimento cristão, né? E os cristãos não percebem isso. Tem muito cristão, muita gente no nosso meio que defende esses partidos políticos, né? Com unhas e dentes, né? E aí você presta atenção nas ideologias, no que aqueles partidos políticos estão defendendo, aí você vai ver que exatamente eles estão a serviço desses movimentos, desses novos movimentos religiosos, porque para montar a doutrina, para montar o suporte para o que vem aí pela frente, tá? Então eles usam todas as, né, a parte tecnológica, científica, sociológica, tudo envolve, né?
e político principalmente, porque político com uma lei que cria ali pode causar dificuldade para nós, apologetas, e pode criar facilidade para eles, apologistas deles lá, do sistema deles, tá? Então, de qualquer forma, nós temos que estar preparados para responder, porque foi com isso que a igreja se reergueu, né? Com um grupo de pessoas estudando, um grupo de pessoas prestando atenção, viu que a igreja estava indo para o buraco e começou aquele movimento da reforma. Diferente do que muita gente pensa, que foi Martinho Lutero que fez a reforma, não foi um grupo de apologistas, tá? Foi um grupo de pessoas, né, que teve muitos ali, que teve a sua participação direta ou indireta no trabalho de reforma, tá? Na reforma pentecostal, a reforma luterana, que é chamada, porque Lutero foi um grande ícone desse movimento. Mas teve muitos outros, eu já falei para vocês em outras lições, tá? Bom, ele vai falar aí também da classificação baseada em origens, né, e conteúdos, né? Temos aí movimento de origem e conteúdo católico, tá? Que são formados por grupos fundados por sacerdotes, né? E por bispos carismáticos, né? Ilicitamente ordenados, dissidentes ou autoproclamados. Por quê? Porque tem muito católico que quase não participa, tem pouco conhecimento, então tem aquele público-alvo para aquele movimento específico ali, né? Então eles costumam utilizar símbolos, né? Porque por um crente não funcionaria, né? Mas aquelas vestimentas, símbolos católicos, né? Causam uma confusão nas pessoas ali, né? E as cerimônias deles, né? Os elementos ali, até bíblicos, insere lá no meio, né? Então tem aquela desvinculação, é claro, com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Romana não tem nada a ver com isso, né? No caso, pode ter defeitos, mas são outros. Eu estou falando dos novos movimentos religiosos, né? Temos então, dentro dessa categoria aí, nós temos a Católica Liberal, né? Tem a Católica Mariavita, tem a conhecida como a Igreja do Padre Pedro, né? A Igreja Católica Argentina é um exemplo, né? A Igreja Augustiana Dissidente, né? E a Igreja Palmar de Troia, né? Ou Palmariana, né? E tem a sua sede central na Espanha, inclusive ela tem um Papa, tá? Um Gregório XVII lá. Então essas igrejas aí de movimentos católicos, ela quer alcançar pessoas, esse movimento pretende alcançar pessoas do catolicismo, dentro do catolicismo, tá? Bom, do conteúdo cristão, de um modo geral, né? Aí que chegou mais um aqui, deixa eu dar a entrada para aqui, ver todo mundo. Aqui, o Luciano e a Laudisleia. Movimento de conteúdo cristão, né? O Bamote fala que costuma-se mencionar os evangélicos cristãos tipo pentecostal ou evangélico de tipo batista, que, né, são chamados de fundamentalistas ou liberais, ou, né, depende da linha. Alguns pesquisadores sustentam que nem todos os pentecostais, tá, e menos ainda os batistas podem ser classificados como seitas, né? Isso se deve fundamentalmente a que tanto uns como os outros caracterizam-se por ser autônomos, autocéfalos, ou seja, tem cabeça própria, tem entendimento próprio. Quer dizer que cada templo é independente um do outro. Os dos batistas são todos assim, administrativamente ou doutrinal, tá? Como as religiões clássicas ou tradicionais. Então, hoje em dia até os pentecostais está difícil classificar, porque você entra numa igreja, eles têm uma apologia, você entra noutra, tem outra apologia diferente. Doutrinariamente a igreja não se encaixa, porque ela, né, tem ministros de diferentes confissões, de diferentes aprendizados e que vêm de diferentes movimentos, tá? Acaba causando esse problema. Então você fala, não,
eu vou ficar crente, mas eu vou para a Assembleia de Deus. E você pode entrar na Assembleia de Deus e ela não ser o que você estava imaginando. Não, mas não tem isso não. Tem, eu provo para vocês. Eu fui na cidade de Anápolis, na casa da minha sogra, não estava pensando em ir na igreja, mas crente, vocês sabem, né? Ali, sábado à noite, eu queria ir na igreja com a vontade de cultuar, e eu saí procurando. Vocês sabem que crente não gosta muito de culto no sábado, né? Eu não sei o que acontece, mas eu atravessei a cidade e achei uma igreja Assembleia de Deus lá na saída de Brasília, né? E entrei nessa igreja Assembleia de Deus. E cheguei lá, eu orei e tal, né? Ninguém conhecia, eu não conhecia ninguém, não sabia que ia estar. Estava escrito Assembleia de Deus, qualquer coisa lá na porta, né? E as irmãs começaram a chegar e botar um pano, um tecido branco, tampar o cabelo e ajoelhar e orar. E quando eu olhei, as irmãs estavam tudo de branquinho lá dentro, com aqueles movimentos, tipo, tampando o cabelo, tudo. Igreja Assembleia de Deus. E interessante que eles me deixaram pregar lá nessa igreja, né? Me deram a oportunidade e tal, perguntaram quem eu era e, né, acharam que eu era um enviado de Deus para falar para eles alguma coisa lá. Então, o movimento que você pensa que é uma coisa pode ser outra coisa, porque tem muitos movimentos hoje. Esses lá mesmo, parece que tem 3 igrejas em Anápolis, 3 congregações desse movimento diferente, né, do costumeiro. Então, junto com esse costume estranho de colocar o lenço, tem certamente outros sincretismos e outras coisas que são características de seitas, tá? Então, até dentro do meio pentecostal a gente pode encontrar seitas, tá? No nosso meio, né? E que parecia difícil acontecer, já está acontecendo, tá? Então, primeiro achava que se bastava a pessoa aderir à fé trinitária, né, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, a defender a Trindade, que já estava dentro, né, já estava no meio, mas não era bem isso, né? E aí acontece das pessoas aí autoproclamar-se pastor. Tem muitos que são autoproclamados. Essa igreja que eu citei, por exemplo, é assim, né? E cria esse novo movimento. E ninguém pode impugnar o seu título de pastor, porque ele não é registrado aqui ou ali, nem da igreja. Vocês não imaginam o tanto de igreja. As igrejas, primeiro, né, eu mexo com a documentação da igreja. Primeiro, a Igreja Assembleia de Deus era só uma, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esse era o nome dela. A nossa também, e todas as outras também. Acontece que no passado tinha jeito de ter o mesmo nome e ter CNPJ diferente, que chamava CGC. Né? Então a nossa, que é da década de 60, né, ela tem o CNPJ, que é o CGC, que virou CNPJ, que é o mesmo até hoje. E o nome era o mesmo. Aí começou a criar problemas, porque tinha nomes iguais com CNPJs diferentes, tá? E não tinha não tem uma central que regule isso, nem legal, nem nada, né? Então as pessoas criam Igreja Assembleia de Deus hoje para todo lado. A nossa teve que acrescentar Ministério Jardim América para definir, para diferenciar das outras. E cada uma colocou alguma coisa lá, porque começou a dar problema em cartórios e coisas desse tipo, né? Luz e água, e virou aquela salada lá, tá? Então, por isso, o nome do movimento às vezes é bem parecido com o nome da igreja. Então, isso causa confusão nas pessoas, que a pessoa fala, não, eu quero ficar crente igual a minha mãe era. A minha mãe era da Assembleia de Deus, então eu vou entrar na Assembleia de Deus, né? O sujeito pensa. E ele entra na Assembleia de Deus e é uma seita e ele nem sabe. Olha que coisa que está complicada agora, tá? Então é isso que está acontecendo no nosso meio, né? Isso traz como consequência uma diversidade de tipos de movimentos, tá? E é certo que tem alguns grupos muito sérios, né? Inclusive participam do diálogo com as outras, né? Mas são a minoria. Na atualidade tem um grande número de movimentos pentecostais na América Latina que são revestidos de características sectárias, sectarismo. Então tem muitos sinais nisso aí, tá? Se você vier aqui na minha cidade, né, em Aparecida de Goiânia, e for ali no pé da Serra das Areias, né, tem uns bairros enormes ali. Num bairro só você vai achar 100 igrejas evangélicas. 100, tá?
não são 10, não, num bairro, tá? Agora, imagine uma coisa dessa, mas lá, as igrejas evangélicas, você pode estar pensando, oh, então o negócio está uma benção, mas tem muitos desses NMRs lá no meio, né, que são novos movimentos religiosos. E esses movimentos têm características sectárias, têm aquelas características de domínio, né, de levar as pessoas, né, coercitivamente, né, de sequestrar a simplicidade das pessoas, de usar as pessoas dessa forma, né? Tem de tudo isso no nosso meio, tá? E doutrinariamente mesmo são muito fracas. Então, quando você olha para um movimento religioso, você tem que ver qual é a sua fé, em que se acredita. E visto que os nossos agora nem têm, né, nossas igrejas agora, como não tem uma fiscalização, não tem nada, as pessoas criam de qualquer jeito, e os nossos obreiros têm pouco conhecimento, infelizmente, né? São especialistas. Hoje nós temos muitos especialistas em manipulação, em conversa, em levar no bico as coisas, mas na hora de falar, não, é a palavra de Deus, aí a coisa se complica e muito, né? Porque, na verdade, esses movimentos surgiram com essa, vamos dizer, com essa intenção, né? E nós estamos no meio dessa situação toda. Isso não está alheio a nós, né? Não está alheio ao nosso entendimento. Nós estamos vendo isso aí, tá, acontecer no nosso meio. O irmão Moacir pergunta aqui se as igrejas organizadas são registradas no cartório e após vão para a Receita Federal, né? Na verdade, se você for lá fazer uma pesquisa naquelas igrejas que eu citei, né, naqueles movimentos religiosos que tem lá no Pedaço das Areias, a maioria não tem registro nenhum, em nada. Mas tem umas que são seitas e são registradas, porque eles sabem como fazer. A igreja funciona como uma organização qualquer, uma cooperativa. Não, é diferente de cooperativa, é igual, juridicamente é igual a associação, né? É uma associação evangélica. Até tentaram mudar o nome das igrejas para associação no tempo daquele governo que tem aquelas tendências que eu falei para vocês, tá? De manipulação. Então, para se registrar, é muito simples. Registrar como associação, cria ali um estatuto, né? Leva lá no cartório, registra no cartório. Com aquele registro, pega a certidão e leva lá na Receita e cria o CNPJ. É só isso. É muito simples para fazer o registro civil dela. Tá? Mas por isso também causa certos problemas. Né? Não tem nenhuma vinculação. No futuro, até os governos tentam manipular isso, tentam dominar as igrejas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Por exemplo, nós vivemos um estado laico. Laicismo é onde o governo, local em que o governo é separado da religião, tá? O princípio do laicismo, do laico, é que o governo não se mistura com a religião. Então, o estado laico, ele não pode financiar o culto, tá? E o Brasil é laico, então ele não pode financiar o culto, então não pode vir verba do governo, né, como vem para uma ONG, por exemplo, não pode vir para a igreja, tá? Por quê? Porque o Estado é laico, ele não pode financiar o culto, né? E isso é bom ou é ruim? Isso protege um pouco, né? Porque eu temo que se nosso Estado não fosse laico, as nossas igrejas estariam muito mais corrompidas com esse dinheiro público que entra nas igrejas de maneira ilegal, tá? De outras formas, porque não pode, pelas vias normais, acha-se um jeitinho brasileiro. Então já tem corrupção. Imagine se o Estado não fosse laico, né? O tanto de mais recursos que viriam, que corromperiam, né? Sem dúvida, mais pessoas nesse caso aqui, tá?
Mas esse nem é o grande problema, né? Esse nem é o grande problema. O grande problema que eu pontuei para vocês é o problema doutrinário. Nós aceitamos com muita facilidade doutrinas estranhas, diferentes. Aceitamos com muita facilidade a rebeldia. Nós temos líderes rebeldes que eles vão ali por interesse, eles se firmam e depois eles se rebelam contra a sua árvore e os membros aceitam isso por boa, né? E aí vai para, né, doutrinariamente vai degringolar. É um lugar muito, muito perigoso, tá? Então, isso disfarçado de movimento cristão, tá? Normal, tá? Bom, temos também os não convencionais. Esses que eu estou falando são os convencionais, movimentos cristãos convencionais. Agora vem os não convencionais. O Bamonde, ele fala também que esses movimentos são aqueles que, embora eles tenham um caráter cristão, inclui tanto, né, nas suas práticas como em suas crenças, elementos não convencionais para o cristianismo, que não são comuns no nosso meio, né? Dentro dessa parte aí, temos aí o adventista do sétimo dia, que é considerado uma seita e é considerado um movimento porque ele tem elementos que são fora do convencional dos cristãos, né? Eles fazem adoção às normas alimentícias do Antigo Testamento, não come isso, não come aquilo, não trabalha no sábado, não faz, né? Tem vários elementos do Velho Testamento que eles incorporam nas igrejas, né? Do sábado, tudo, né? E de forma, é claro, sincrética, de forma superficial, né? Você pode até pensar, mas eles não estão certos, lá não tinha que guardar o sábado. Vocês já leram lá no texto, no Velho Testamento? Olha, o judeu era obrigado a guardar o sábado, e se ele não guardasse, ele tinha que ser apedrejado. Engraçado, eles guardam o sábado assim, não fazem um trabalho, mas aqueles que desobedecem o sábado não foram apedrejados, então não cumpriu toda a lei. E se as pessoas quiserem viver debaixo da lei, ele tem que cumprir toda a lei, porque se ele errar um ponto dela, ele perdeu todos elas, tá? Todos eles. Então aí está a do sétimo dia, né? Que usa aqueles elementos e aquelas coisas bíblicas, mais do Velho Testamento, né? Não fez atualização para o novo, né? Aconteceu lá, né, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 93, né? Os meninos de Deus, a família, né? Por uma inclusão em toda a temática sexual na coisa. Então, assim, tem movimentos que eles levam para esse lado, né, do discurso religioso para o lado sexual, né, até propõem prostituição como forma pastoral para conseguir a conversão, né, prostituta cultural, será que eles chamam, né, mas que tem também esses tipos de movimentos, né. E tem os paracristãos, né, que é uma categoria que corresponde àqueles movimentos que, embora eles utilizem a figura de Cristo também, né, o status de Filho de Deus, de Messias, de Redentor, e geralmente para alcançar essa nova concepção, eles costumam utilizar, além da Bíblia, um outro texto, normalmente escrito pelo seu fundador ou seu grupo, né, e que a escritura sagrada é subordinada à interpretação àquele outro texto, né? Porque se deixar a escritura sozinha, ela engole esses movimentos todos, né? E então tem aí alguns movimentos. Sim, tem pergunta aí? Sim, Wanda, Senilda. Como? Tá falhando, mano, Senilda. Tá falhando. Aí, pode falar que agora foi. Isso interfere na salvação? Sim, esse é o grande problema, né? Porque interfere na salvação. Imagina esse que eu estou citando agora, esse movimento que eu estou citando agora, que eles usam um texto escrito normalmente pelos seus líderes, né? E que a escritura tem que ficar subordinada a esse texto, né? É claro que esse texto não vai concordar inteiramente com a escritura, porque senão o texto bíblico exclui esse outro texto,
né, em suas diversas partes. Então é a Bíblia que fica subordinada, né, como a seita do Reverendo Moon, né, que é a igreja da unificação lá, mundial, né, que é desse jeito. O Reverendo Moon tem os seus escritos lá, e a Bíblia tem a Bíblia também, tem Jesus como Cristo, tal, mas é tudo subordinado à doutrina que ele escreveu, tá? Na verdade, eles sustentam que Jesus fracassou na sua missão entre os homens, né? Porque ele não foi reconhecido pelo seu próprio povo como Messias, e por isso Deus enviou um novo Messias, que no caso é ele, né? O Reverendo Moon. Tem a Igreja dos Mormons, que leva a mesma sistemática, tem as Testemunhas de Jeová, né, que também é do mesmo jeito, né? Bem, né? Hã? A Igreja Católica também, né? A Igreja Católica também, mas a Igreja Católica tem algumas diferenças, porque eles se utilizam da Bíblia, depende da Igreja Católica que você está falando, porque lá no início eu falei de um monte de movimentos católicos, né, mas a Igreja Católica Romana, ela utiliza a Bíblia e elementos do Velho Testamento, mas não uma escrita extra, né? Algumas coisas que eles se utilizavam no passado, eles ainda mantêm, né? Foi daqueles concílios que tiveram, eles tomaram decisão de colocar outros livros lá e algumas outras coisas assim, mas eles não têm um livro doutrinário para sobrepondo, né? O que eles fazem é só fazer vista grossa com relação às doutrinas de um modo geral, né? Já esses outros movimentos não, eles têm um livro do seu líder lá, né? Um escrito do seu líder que tem que ser, que é superior ao texto bíblico, né? Você deve ter lembrado disso porque os católicos falam que a igreja, a Santa Igreja Católica, está acima, né, da Bíblia, né? Eles pregavam isso lá no passado, falavam muito disso, mas ultimamente eles nem têm falado de doutrina mais, né? Os católicos, eu não tenho visto eles falar doutrinariamente, eles estão mais ligados ao sectarismo, às pessoas, né? Às coisas seculares, né? Doutrinariamente caiu muito, né? Não estão utilizando mais a doutrina bíblica, né? Só usa os textos de forma superficial, infelizmente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Qualquer um que pregar a palavra de Deus, ela vai surtir o seu efeito, tá? Mas, infelizmente, alguns movimentos se perderam nisso aí. Sim. Olha só, a Patrícia Maneide. Eu tenho uma dúvida muito grande a respeito da igreja do sétimo dia. Sim. Sabe? Tem um canal aqui na televisão 51 que de vez em quando eu acabo assistindo. Eu fico assim, pasmado o quanto que eles pregam a palavra, fala de Jesus. Então, tipo assim, o que eles estão introduzindo, sei lá, mentira, sofisma, alguma coisa no meio, eles pegam. Sinceramente, eu fico. Uma das coisas que classificam a seita é o exclusivismo, né? Então, quando a salvação só pode ser encontrada ali, naquele pequeno grupo, então já há uma desconfiança, porque ela é bem aberta, né? No caso dessa igreja, eles têm os melhores teólogos, eles têm os melhores estudos, né? O problema deles é um problema do judeu, né? Eles não conseguiram entender o novo e o velho, né? Eles não conseguem entender o livro de Hebreus, né? Eles não conseguem atualizar a fé deles, né? Não conseguem ver nos elementos cristãos, no meio do cristianismo, eles não conseguem ver as cerimônias do Antigo Testamento. Então eles têm muito do Antigo Testamento enraizado neles, né, coisas que se cumpriram em Cristo, né? Então você não tem que guardar o sábado, por exemplo. Por quê? Porque Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, né? Então, quando você vem para a fé em Cristo, isso está falando do sábado. O sábado era para isso, para a gente crer nele. Ele mesmo, né, desobedeceu o sábado lá, e alguém questionou e falou: mas está aqui alguém que é maior que o sábado, né? Eu sou o sábado, que sábado quer dizer descanso, tá? Então estou dando só o exemplo do sábado, mas tem muitos elementos, né, do Velho Testamento que eles incorporam e colocam, então acaba ganhando esse status de seita. Mas desses novos... Sim. Se eu tirar uma dúvida sobre o sábado, eu entendo, pode ser que eu quero esclarecimento do senhor. Eles não querem dizer que o sábado deles são o nosso domingo,
de falar a palavra do Senhor, de querer pregar, que hoje na verdade não tem mais quase, né? Eu falei na escola dominical, vem embora pra cá. Mas eles tinham usado para falar da palavra do Senhor, não é isso? Não é isso. Não. Na verdade, o que eles colocam é onde eles não trabalham, eles não fazem nenhuma tarefa e tudo, que acaba fazendo, não tem jeito de fazer, é porque o sábado apontava para o descanso em Cristo, né? Como Jesus, como Senhor, como, né, aquele que nós deveríamos servir, né? E eles pegam e que tentam fazer isso como no Velho Testamento, mas que não conseguem, porque quem não guardasse o sábado lá tinha que morrer, porque desobedeceu a lei, né? Tinha que ser apedrejado. Já pensou? Então, então vou guardar aqui do jeito que eu dou conta, né? Lá em Israel até hoje eles fazem isso, eles guardam o Shabat. Eles têm uma chapa automática, olha que absurdo, né? Os mais ortodoxos lá, eles têm uma chapa que tem um sensor que é programado na sexta-feira, você programa para ele esquentar no sábado meio-dia, né? Aí você comanda, porque nem comandar aquela chapa eles não podem fazer um trabalho, né, para esquentar a comida, para comer comida quente no sábado, né, que acaba sendo serviço do mesmo jeito e acaba querendo burlar isso daí, né, e evitam entender que Jesus é o nosso sábado, que ele, né, permitiu que os discípulos descumprissem o sábado para isso. Sim. É a Kênia. Sim. Mas o grande problema do adventista não é o sábado, não. O problema deles é que eles são idólatras. Eles idolatram a líder fundadora deles. É outro problema, mas são muitos problemas, né? Eles trazem todo o sincretismo, né? E tem uma pregação, um dos melhores pregadores que eu conheço é um adventista, né? Mas se você prestar atenção, ele vai de repente entra naquele sincretismo. Esse é o problema. Aí a nossa apologia, né? Aí a nossa apologética. Aí nesse ponto a gente fica mais confuso. Fala, puxa, mas em quem que eu vou acreditar? Acredite na palavra de Deus, né? Aceite a palavra de Deus e viva essa palavra. Qualquer coisa que tenta distorcer isso, voltar isso para outra direção, acaba sendo um movimento religioso com elementos que não são, né, que são anticulto, né, que é chamado aí nesse material aí como anticulto, tá? Além desses elementos aí, desses movimentos, ainda tem os movimentos de conteúdo judaico, né? Que é o caso dos judeus messiânicos, que tem muitos por aí. Na realidade é um movimento de origem diretamente judaica, né? Eu acompanho muito o trabalho deles também, esses judeus messiânicos, e eles também têm pregadores excelentes e tudo, vai bem até certo ponto, que aí entra para aquele lado, né, das origens judaicas e tudo, e não concorda ali com o final e uma série de coisas, tá? Mas eles vão bem também, né? Então eles trabalham preferencialmente no meio da comunidade judaica, mas aceita outras pessoas de fora, tá? Deve ter no meio deles movimento cristãos também, né? Com essa característica aí, né? De judeus. Como normalmente a igreja cristã ela aceita, ela é bem aberta a todo mundo, então essas comunidades que são destinadas a um tipo de pessoa, ela acaba tendo elementos que leva para aquele lado ali, né? Então nós temos diversas comunidades desse tipo no mundo, para todo lado, porque tem cristão, que tem judeu por toda parte. Judeus já têm a religiosidade alta, forte, né? E que acaba aceitando Jesus, né, nessa concepção, mas que acaba levando para o outro lado, né? Então, assim, veja que nascem movimentos religiosos no meio dos crentes, né, no meio dos não crentes, no meio dos judaístas, no meio dos islâmicos, que são religiosos extremamente também, por outro lado, no meio dos indianos, que tem outro tipo de religião também. Então lá tem movimentos desse tipo para atender esse público-alvo aí,
né, de pessoas que vão acabar formando uma grande igreja, né, do anticristo, né, indiretamente estão trabalhando para isso, né, para formar esse movimento religioso sincrético que aceita uma série de coisas, né, isso. Vocês já pensaram se isso juntar tudo, né, juntar esses elementos todos que vêm sendo introduzidos aqui, ali, isso, pegar isso tudo, tira o cristianismo, arrebata a igreja, tira a Bíblia, arrebata a igreja, aí pega esses movimentos todos aí e se encaixa, vai ser uma religião perfeita para o homem, para o ser humano, para atender o homem, entendeu? Então aí está o grande problema aí. E até lá nós temos que defender a nossa fé. Por quê? Porque pretendemos ir antes desse negócio acontecer, né? E se a gente não age aqui e ali, a igreja vai perdendo força daqui a pouco, né? Tem muitas igrejas, tem muitos crentes, mas está tudo envolvido em movimentos religiosos, sincréticos, movimentos não cristãos, ou não evangélicos, ou não, né, bíblicos, né, que é o pior, né, o pior que pode acontecer. A maioria desses movimentos, infelizmente, sai do nosso meio e nós aceitamos isso com facilidade. Esse é o problema, tá? Bom, o Bamonde fala também daqueles que têm origem islâmica, né, do islamismo, né, da religião islã, tá? Não do povo árabe, né, mas da religião islã, tá? E de acordo com, né, isso aí, de acordo com os pesquisadores, eles mencionam ali aí a fé Bahá'í, né, que perdeu muita força, mas já teve forte, tá? Que propõe a união de todas as crenças, uma espécie de supra-religião, aceita qualquer coisa, né? Então o bahá'ísmo é uma crença universal, autônoma, né? Isso desde 1844, tá? Lá na Pérsia, lá no meio dos iranianos que nasceu isso daí, tá? Então tem muitos lá. Tem também os outros orientais, né, que também levam para o lado dos indianos, os budistas e outras vertentes. Lá tem muitas, porque lá é um lugar bem fértil para esse tipo de movimento, esse tipo de trabalho religioso, tá? E muitos deles aí tiveram o seu auge nas décadas de 60 e 70, né? A nova era, né? Aquela questão toda, né? As religiões mais sincréticas, mas essas coisas todas sobe e desce, mas vai deixando a sua doutrina no meio ali. Daqui a pouco surge com outro nome, né? Mas com a mesma filosofia, e vai ganhando corpo aí, né? E vai ficando com cara de crente, porque os crentes aceitam com muita facilidade isso, tá? Então nós temos aí os Krishna, né? O Hare Krishna, tem a missão da luz divina, né? Ananda Marga, o Rajneesh, né? Que é nome indiano, né? Para sair, né? Sai Baba, ou Sahaya Yoga, o Kumaris, né? Brahma Kumaris, né? Então tem muitas coisas. Os sintoístas, né? Deixa o sintoísta para vocês estudar aí, né? Que são o Gakkai, o Seixo Noye, a Igreja Messiânica Mundial, né? E muitos outros movimentos aí, e muitos outros tipos, né? Porque tem também, para vocês terem uma ideia, no meio dos movimentos religiosos, tem também os satanistas, que é comum no nosso meio. Vocês acham que não tem igreja de Satanás, igreja de homossexuais, igreja de movimentos religiosos para todos os gostos. Por quê? Porque ele visa finalmente juntar isso tudo, né? E se esse movimento fosse de uma linha só, ele não conseguiria congregar todo mundo na falta do cristianismo, tá? Então, quando o cristianismo faltar, a coisa vai complicar. Por que nós temos que estudar isso agora? Porque senão vai faltar para nós, porque do cada dia eles vão tirando gente de dentro das nossas igrejas, usando todos esses artifícios que estão aí, ó, nesse material, tá? E aí vai crescendo os movimentos, vai, né, ampliando, vai, né, vai virando uma coisa do outro mundo, né?
e tirando gente de dentro das igrejas, né? Às vezes tem igreja inteira com pessoas nesses movimentos, a igreja inteira é um movimento desse, né? A gente não sabe o que está acontecendo dentro de todas elas, né? É claro que tem as que são muito organizadas, né? Doutrinariamente. Eu me preocupo, né? É uma preocupação minha, né? Desculpa eu colocar isso com vocês aqui, eu até me complico quando eu falo sobre isso, mas eu me preocupo com as nossas convenções, por exemplo, que deveria ser uma convenção mais doutrinária, mais centradas na doutrina, para manter as nossas igrejas, porque tem muitas igrejas ligadas a essas convenções. Então essas convenções deviam trabalhar melhor esse conteúdo doutrinário, né? Mas não faz isso não. Vou dar um exemplo para vocês de uma recente convenção que teve, né? Abriu lá a discussão, vamos discutir escola dominical, não tinha ninguém inscrito, eles não tinham divulgado a pauta antes, né? Ninguém se preparou para falar, não tem ninguém para falar, então fecha essa pauta e vamos falar de política. Aí foram falar de política e apoiar esse, fechar com aquele e tal. Eu saí de lá quase desviado, né? Porque a nossa convenção, que serve para nos unir doutrinariamente, que deveria servir para nos unir doutrinariamente, às vezes está causando um dano maior ainda, né? Então precisa ser revisto isso, né? Eu critico isso de um modo geral, a igreja de um modo geral, que a igreja precisa rever os seus conceitos, porque senão nós acabamos com esses movimentos religiosos dentro do nosso quintal aí, ó, né? E não estamos vendo, isso vai chegando devagarinho, chega através de uma, né, a pessoa aprende na televisão a fazer um movimento, a falar uma coisa e tal, e já tem coisa que é totalmente fora do evangelho aí, tem igreja que é totalmente fora, que aprendeu todas aquelas técnicas ali, né, na televisão, no rádio, na internet, né? A internet é um grande foco hoje, a internet ajuda muito, tá? Mas ela causa um dano tremendo quando vai para o lado errado aí. Se não tiver nós aqui para defender, para fazer a nossa apologética, aí nós ficamos nas mãos desses movimentos, tá? Desses grandes movimentos que têm surgido aí nos últimos dias, tá? Os de origem satânica, né? Que estão também, né? Vocês viram que estou dando uma pinceladinha em cada um, porque não dá para falar de tudo, mas aí hoje eu vim aqui para provocar vocês, tá? Para provocar a sede de vocês, para vocês lerem esse livro aí todinho, tá? E ver que tem muita coisa que nós estamos deixando passar. Às vezes a gente fica muito egoísta na nossa fé, achando que nós temos que salvar o nosso pescoço, e a nossa organização inteira está correndo perigo, está correndo risco, tá? Pastor Júnior? Sim. Infelizmente, estamos perdendo a essência, né? E às vezes nós temos recém-convertidos que precisam dessa essência, precisam desse apoio dentro da igreja, e infelizmente os ministérios estão mais preocupados, vou ser sincera, na questão financeira. Muitos estão focados em política, igual você falou. Uhum. Eu ouço críticas diariamente em relação a ser cristão, vamos dizer, ser crente, vamos dizer assim, né? Uhum. Tem pessoas que não são e falam assim pra mim, nossa, mas essa prefeitura só tem pastor, só tem crente. Goiânia também, e quando não é isso, e quando não é isso, fala assim, nossa, mas você não você tem que defender, a gente conversando sobre crença, sobre no que crê, né? Uhum. E às vezes a pessoa fala assim, uai, mas você não dá sua vida primeiro para Deus? Colocando às vezes dúvida na gente, sabe? Nas pessoas que falam. Exatamente. E uma as das pessoas estratégias que não são cristãs, elas acabam assim, falando da nossa crença, né? E aí você fica só olhando para assim, não, e ela tem razão. O problema é que ela tem razão, né, Ellen? Esse Justamente. é o grande problema. Ela tem razão. E o que a Ellen chamou aí de essência? O que ela chamou de essência é o que eu estou chamando de doutrina para vocês desde lá do começo. Nós temos que nos preocupar com a doutrina bíblica. Manter, isso deveria ser inegociável, né? A nossa crença, a nossa fé, a nossa doutrina, ela tinha que ser inegociável. E
né? E nós estamos cada vez mais vendo ela sendo negociada aí, né? E infelizmente, tá? Mas vamos lutando, né? Vamos lutando com a arma que nós temos. Nós temos o quê? O entendimento, o estudo. Ninguém pode, o que você sabe, ninguém pode te tirar. O conhecimento é seu, Deus te deu e acabou, nada pode te remover. Se tem uma coisa séria nisso, é o saber. O saber é libertador, né? E por isso que eu vou trabalhar para estar sempre alimentando vocês aqui com o melhor possível, o que eu conseguir. Eu sei que não sou lá grande coisa, mas o que eu der conta vai ser o que eu vou compartilhar com vocês. Comigo não tem pulo do gato, eu ensino tudo para vocês, tudo que vocês quiserem, tá? Porque comprar as pessoas compram, né? A fé está à venda em muitos lugares, né? A salvação está à venda em muitas situações, né? Que não é o nosso caso, né? O nosso caso aqui, né? Nós estamos lutando por ideais. Sim. Eu de novo, Lucenilda. Sim. Eu vejo uma questão seguinte. Hoje em dia se faz, não sei nem como que se usa a palavra correta, me ajuda aí, por favor. Se coloca pastores, vamos dizer assim, despreparados para liderar a igreja. E aí, é lógico que tem uma hierarquia, a gente respeita, a gente tem todo o processo que a gente tem que respeitar, vamos dizer assim. E eu não vejo que nós estamos aqui em uma sala de aula. Sim. Isso aqui é um grande preparo. E eu não sou obrigada a concordar com tudo que o senhor está me dizendo. Justo. Mas eu tenho uma Bíblia que eu vou analisar dentro do que o senhor me diz. Justo. Então me desperta uma curiosidade. Sim. Na Bíblia. Sim. Aí eu vejo pastores, vamos dizer assim, que converteram há 20 anos atrás dentro de uma religiosidade, dentro de um padrão. E eles não estão sendo preparados, não é que o evangelho mudou, entenda, mas eles não estão sendo preparados dentro desse conteúdo, vamos dizer o que nós estamos aqui, para ter uma mente mais aberta para enfrentar as adversidades do dia de hoje. Justo, perfeito. E eles querem pegar, pastor, e ensinar, não é a Bíblia, eles querem ensinar aquilo que ele aprendeu, que a vovó ensinou, o vovô. E a gente fica que o cabelo tem o tamanho, que a roupa, né? Eu vou até abotoar aqui, né? Porque senão você vai ficar escandalizado comigo aqui. Gente, isso que ela está falando é sério, sabe por quê? Nós não temos peças de reposição, não temos pastores suficientes para as nossas igrejas preparados. Aliás, os que são preparados são pouquinho, eles não se interessam muito. Nós temos muitos dirigentes aí que nunca estudou nada e não tem nada que faz eles participar. Tem uns que participam um dia de um curso desse aqui, depois já sai para outro lado e tudo. Então não temos pastores suficientes, não temos obreiros se preparando o suficiente, mas esses que nós temos são os mais adequados, que têm uma melhor linha de conduta possível, porque senão estaria muito pior, né? Se não é esses aí, esses zelosos aí, que é zeloso de uma forma até não muito certa, né? Mas é tudo que nós temos, né? O ideal está muito longe de acontecer, né? Onde eu me lembro que uma igreja no interior estabeleceu, eles têm poucas igrejas e grandes, né? E eles estabeleceram o seguinte: lá só pastores preparados, bacharéis preparados por eles, né, doutrinariamente, tudo, tá? E acabou. E não sei se eles conseguiram manter isso, mas como eles têm pouquinhas igrejas e grandes, bem estruturadas, pode ser que eles consigam uma qualidade melhor. Mas na maior parte dos casos, nós temos muitas igrejas pequenas, porque elas precisam se espalhar por todos os bairros, né? Se você encolhe isso também, você limita, abre espaço para esses novos movimentos religiosos, né? Então, o que nós precisamos fazer é um movimento dentro das igrejas, pelo saber, pelo conhecimento, pelo entendimento, porque dali vai surgir os pastores que virão no futuro, do meio desses, né? No meio de vocês aí, ó. Não é por acaso que vocês estão aí, não, vocês que são alunos aqui do curso e ficam olhando, falando, não, o meu saber está muito bom, mas eu não tenho nenhum interesse. Você pode não ter, mas Deus tem interesse em você, Ele te trouxe aí porque Ele está te preparando para alguma coisa, já que temos poucas pessoas preparadas, né?
Então a obra de Deus precisa de pessoas preparadas e não tem. Então o nosso ideal está muito longe, tá? Deveria ser assim, nós deveríamos ter, mas não temos, né? Não temos peça de reposição, não tem, né? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Os poucos que tem não quer ir, muita gente não quer ir, né? Eu já vi muitos obreiros recusar fazer o serviço, aí para a obra, né? E não é uma questão de eu querer, eu gostar, não tem negócio de gostar não. Deus está preparando um povo que vai sofrer pelo evangelho lá, né? Então vocês já vão sabendo, tá, que o negócio não vai ser fácil lá para frente. Você vai ter que dar o sangue, vai ter que dar, né? Vai ter que unhar bonito aí para receber alguma coisa de Deus. Sim, fala, meu Rafinha. Pastor Júnior? Sim, mano. Às vezes eu fico assim analisando hoje, às vezes a gente tem vergonha assim, de pessoas cristãos, né? Uhum. Hoje está sendo assim, um escândalo. E esses escândalos hoje estão vindo muito dentro da própria igreja, com os próprios pastores. Exatamente. Esses escândalos. Uhum. Olha, deixa eu ver, a semana passada, retrasada, no meu trabalho, lá, como diz a Eva, a prefeitura é cheia de pastor. Verdade. Lá no meu trabalho tem um pastor. Aí nós estávamos lá, né, quando a pessoa foi aquele barulhão. Chegou um rapaz para conversar com o pastor, eu não sei se tem algum problema ou tudo mais, mas não justifica. Pastor, o pastor, ele deu assim, um murro na cara do rapaz na porta do meu serviço. Nossa. Foi um escândalo, uma vergonha que a gente ficou, nós cristãos lá dentro. Uai, esse homem não é pastor, não? Como é que um pastor faz uma coisa dessa? Tá vendo? Depois tá lá pregando. Como é que esse pastor vai pregar? Tá vendo? Olha, eu senti vergonha. Ficou com vergonha pra ele, né? Porque o escândalo, as pessoas não estão importando, eles estão assim, escandalizando mesmo a obra de Deus. Está sendo assim, motivo de vergonha o que está acontecendo. Uhum. As pessoas perdeu a essência. Perdeu a essência. Perdeu o respeito pela palavra de Deus. Isso é triste. A gente fica triste de ver as coisas que estão acontecendo e as pessoas não têm um pingo de temor de estar sabendo que está, como diz, escandalizando o nome de Jesus, o nome de Deus, né, o nome do Evangelho. O problema é que muitas pessoas estão se autoproclamando pastor. Tem esses novos movimentos que eu falei para vocês. Muitos estão, né, formando pastor, né, estão dando carteirinha de pastor para todo mundo, né, e tudo isso é problema para nós, porque aí a pessoa não sabe avaliar, não, esse aí aquele ali não tem um controle, né, o que eu comecei falando para vocês. Então, na verdade, cada vez mais está cada vez mais difícil a nossa sustentação por isso. Isso também prejudica, sim. Eu não concordo muito com a escolha. Como é feita a escolha do nosso ministério, de diácono, de presbítero, porque assim, eu vejo pessoas que elas não têm cargo nas igrejas, elas trabalham mais, muito mais, e elas não são, digamos assim, valorizadas, digamos assim. Não, isso é e aquelas pessoas que não trabalham, que quase não ajudam na igreja, tem titulação, sabe? Pois é, isso é a política. Não estou falando da política partidária, é a política interna. Uma política ruim, né? Por quê? Porque usa o cargo para honrar as pessoas e não para executar o serviço, tá? Muitas igrejas fazem isso, né? As formas de, né, que não, né? Sim. E eu vejo pessoas, igual as pessoas falam, a gente conversa muito sobre isso com uma amiga minha, a minha amiga fala assim, olha, a gente tem que fazer sem pensar em titulação. Exato. Sabe? Eu falo assim, não, você tá certa, mas assim... Porque nós estamos longe do ideal. O pastor ou outro tem que honrar aquela pessoa que está trabalhando. E às vezes aquela pessoa que às vezes honra errado e a pessoa não faz nada, sabe? Não, o erro está na estrutura, toda, Marlene, porque uma pessoa para executar o serviço, você tem que ser preparado para o serviço. Então, quem é que vai ser o diácono? Bom,
vamos botar ele para estudar aqui, fazer um cursinho básico, fazer o curso de diaconato e explicar para ele como é que agora você vai ser consagrado, mas só vai ser consagrado depois de preparado. O pastor devia ser assim, o presbítero devia ser assim, o evangelista devia ser assim. É claro, né? que isso. Sim. É claro que isso não acontece só na nossa. Não, isso é geral, todas, né? Isso é geral. Eu tenho um exemplo da religião católica, por exemplo. O padre Luiz. O padre Luiz lá da Canaã, ele fez com que fosse mais voltado para a renovação carismática, que é bem semelhante com um movimento religioso desses modernos, que é um dos que eu citei. E aí, o que aconteceu? Ele foi contra a doutrina, a liturgia, como era feita na religião católica. Exato. E ele teve que se afastar. O que aconteceu? Passou um tempo, todo mundo seguiu ele hoje está no Expansul, do lado do pastor Ayrton. Isso. E ele continua com a renovação carismática, só que como se fosse uma parte. Isso. Partiu. Ele criou-se um movimento que também é um movimento desses que eu estava falando para vocês, que é cheio de elementos, né, de fora, tá? Que faz parte desses NMR aí, né, que eu citei, tá? Bom, no caso aí, todas elas têm essas, né, a nossa também tem, nós temos muito defeito, muitas falhas, o ideal está longe, mas nós sabemos o caminho, nós temos que trabalhar para conseguir isso, né? Eu falei para vocês que eu tive um despertamento de Deus, eu tive que parar de dirigir igreja. Hoje eu não sou mais pastor de igreja, eu não tenho condição de ser. Primeiro porque eu ajudo a sério a administrar as outras todas, e eu tendo essa contemplação, essa visão aqui, eu trabalho o tempo todo para que todas elas, né, todas as igrejas recebam, né, algo para melhoria delas mesmas. Então não trabalho numa igreja local mais, né? E trabalho para que isso tudo, a gente possa superar isso tudo e possamos pelo menos ter o mínimo possível, que nem ao mínimo possível não chegamos ainda, tá? Porque ainda está longe, mas devagarinho vocês vão me ajudando, vão divulgando o trabalho, vão identificando nas igrejas de vocês quem é que precisa receber aquele upgrade na palavra, e já vai. Eu recebo de vocês mesmo, vocês são os meus maiores propagandas, né? E traz aquelas pessoas que vão ser pastor no futuro, foi vocês que indicou, falou, não, eu sei onde é que você vai aprender. Aí vocês mandam ele para cá e ele está aí sentado, né, aprendendo, e daqui a pouco vai ser um pastor que vai cuidar de um rebanho, que vai cuidar de uma das igrejas, né? Então vocês têm um papel importante nesse processo todo aí também, tá? E eu tenho essa convicção, por isso que eu luto muito, trabalho muito para isso, né? Me esforço muito para isso aí. Espero que vocês me ajudem, né, como que vocês podem. Vocês estão aí porque vocês são liderança, tem essa visão junto, aceita isso, porque no começo do curso aparece um monte de gente, aí vocês vão olhando, é isso que eu quero, opa, é esse caminho, é por aqui. Então vocês têm também essa importância aí, né? Eu sei disso, tá? E os que era só, né, superficial já ficou para trás há muito tempo, né? Não chega nesse nível aqui, tá? Bom, então vamos voltar para os movimentos. Os satânicos agora, né? Os satânicos, as próprias características desses movimentos aí, que tem pequena quantidade de membros, por causa da característica deles, né? Eles são bem declarados, né? Reuniões secretas, né? As pessoas não aceitam bem, ainda mais no nosso país, né? Eles têm lá uma forma de captação de novos membros, né? Um sistema, todo movimento religioso tem uma forma disso aí, tá? Em geral se reconhece a existência dele por causa de testemunhos de ex-adeptos, né? Com a reserva de avaliação desses mesmos aí, porque com marcas, sinais, outros elementos que costumam deixar de uma das suas religiões e das suas coisas, né? Eu vi lá em Brasília, no entorno de Brasília, um movimento, né? Um movimento desse tipo aí, satânico, né? E que ele engana as pessoas. A mulher estava quase morrendo, estava com câncer na mama e tudo trazido lá de dentro dessas coisas lá, tá?
E tem alguns que ele menciona aqui, né? A Igreja de Satã, Irmãs do Ralo de Belzebu, né? O grupo Astarote, né? E que até aqui ele se mantém com medianamente uma ordem, né? Mas com o movimento sincretista, né? Que é aqueles que pegam elementos de diversas origens, mistura todos. O sincretismo é essa mistura, é isso que eu estou falando para vocês, tá? E sem conseguir uma verdadeira síntese, né? Uma fusão, né? E começa as complicações, tá? Porque eles aceitam, por exemplo, se você decidisse ser um maçom, eles não aceitam que são religiões, mas eles são religião, é um movimento religioso. Por quê? Porque lá tem adoração, tem elementos religiosos nas suas atividades. Eles falam, não, nós não somos religiosos, mas eles só aceitam quem tem uma religião, porque aí faz aquele sincretismo, ali há o sincretismo. Se a pessoa falar, não acredito em nada, eu não tenho religião, então não pode ser maçom. Eles falam isso, tá? E aí ele tem que ser, não, eu sou católico, então pode. Eu sou evangélico, então pode. Eu sou budista, pode também. Então qualquer religião que a pessoa tiver, ele pode entrar lá. Mas se ele declarar que ele não tem religião, ele não entra lá. Tá vendo? Então eles são um movimento religioso sincrético, com sincretismo. Eles querem o máximo de gente, de todas as outras lá no meio deles, tá? E eles são religiosos sim, né? Um movimento religioso sim, tá? Então isso também é satânico, né? Apesar que tem até crente lá no meio deles, né? Eu acho que tem isso, mas não tem. Tô ficando doido, não tô? Crente no meio dos maçons, né? Tá, olha, e por falar neles, né? Movimento de origem e conteúdos maçônicos, que são sociedades secretas, tá? Como Rosa Cruz, maçonaria, tá? Também eles não consideram conveniente incluir as maçonaria como um novo movimento, né? Já que afirma que os seus fins são somente de ordem política e econômica. Eles, os próprios, né, maçons, não se consideram religiosos, tá? Entretanto, para outros conteúdos gnósticos, esotéricos, as suas doutrinas, os seus rituais, as suas práticas, tem elemento suficiente para a gente dizer que são NNR sim, né? São movimentos religiosos sim, tá? Tem também aqueles movimentos de tipo gnóstico, né? Nós temos o agnóstico, que nega a divindade, nega a gnose, né? O entendimento. E os gnósticos e os esotéricos, né? Esses trabalham junto. O Bamonde diz que esses termos aí provêm de vocabulários gregos, né? O gnosis e o esoteros, né? Que significa conhecimento e oculto, né? Gnose é conhecimento, tá? Não conhecimento de Deus, é a sabedoria humana, né? Vamos dizer assim. E o esotero é o oculto, é o escondido, tá? Então entra nessa categoria aí aqueles movimentos, aqueles grupos que sustentam que existe um conhecimento oculto, que se pode atingir através de uma iniciação, de um ritual, e dessa maneira tem acesso à salvação. Neles a salvação não é alcançada pela fé, como acreditam as outras religiões clássicas ou tradicionais, mas somente pela apreensão de um conhecimento reservado a uns poucos, né? E destaca-se também que em geral eles todos, né, esses movimentos são sincretistas, né, que junta, né, costuma ter caráter gnóstico e esotérico nesses movimentos sincretistas, tá? Nessa categoria aí encontra, entre outros, o movimento gnóstico cristão, olha um aí deles, tá? A Igreja Gnóstica, a Irmandade Branca Universal, o Quarto Caminho, né? A Fundação Nahual, né? Nahual, Fundação Escola de Yoga de Buenos Aires, a Sociedade Teosófica, Logosófica, Antroposófica, Cavaleiros Americanos do Fogo, né? Cada um tem uma, tá? São características de gnose e de ocultismo, tá? Ocultismo, que é esoterismo, e ocultismo é a mesma coisa, porque esoteros quer dizer oculto, tá? E gnose, que quer dizer conhecimento, que é a sabedoria, né? A sabedoria do homem. Agora você imagina o gnóstico cristão, é um movimento perigoso, né? Cheio de sincretismo religioso aí, tá? Movimento de conteúdos de origem espírita, né? O Babon diz que encontra aí duas linhas, né? Bem definida, né?
a corrente francesa e a inglesa, né, kardecista, né, que é francesa, mais difundida no nosso país também, o resto da América Latina é essa última aí, né, que segue os ensinamentos de Allan Kardec, e que se diferencia da inglesa porque crê na tese da reencarnação, tá? Que a primeira lá, né, os ingleses não creem, né? São espíritas também, mas não creem. No Brasil é mais comum os kardecistas que são de origem francesa e creem na reencarnação, tá? Das escolas clássicas espíritas, né, como a Escola Científica de Basílio, surgiu depois outros grupos autônomos, né, autóctones, tá, que incluíram certas diferenças, né, como Mãe Maria, Pancho Serra, Irmã de Maresco, Irmão Miguel e por aí vai. Tá vendo? Vocês vão ver tantos nomes desses movimentos, tanta coisa misturada aí, que vocês vão ficar doidos de ver tanta coisa que tem se inserido no nosso meio. Diferente de nós que ficamos preocupados com a quantidade, querer mais membros, mais pessoas, eles não estão preocupados com isso, não. Eles podem ter pouquinhos que eles querem ensinar a doutrina deles para aquelas poucas pessoas ali, sem nenhum problema. Eles não têm esse problema que nós temos, tá? Os movimentos OVNI ou contatista, OVNI ou objeto voador não identificado, tá? Bamote afirma que esse tipo de grupo pode ser considerado como uma terceira geração dos movimentos espírita, tá? Porque eles têm sido criados, né, a maioria deles, por ex-integrantes desses movimentos espírita, tá? E pertence a essa categoria aqueles que têm associações e centros, instituto que estuda os OVNIs, né? E, então, de quando você vai ver crente falando que acredita nessas porcarias, né? Disco voador, objeto não identificado, né? De contato com extraterrestre, aquelas coisas lá que vêm de dentro do espiritismo, tá? É um denominado culto platilista ou contatista, que tem contato com outras civilizações, outras quase que entidades, né? Eu ia usar outra palavra aqui, mas não achei a palavra aqui no meu dicionário particular, tá? Mas é contato mesmo com essas criaturas, entre aspas, tá? Alguns afirmam que esses movimentos não têm a verdadeira relação com religião, né? Mas nós vemos que é religioso também, porque provam os nomes de alguns deles que ostentam, né, Associação Adonai, Bem-aventurança Cósmica, Missionário do Cristo Cósmico, que é desses movimentos de contato imediato de não sei que grau, tá? Mesmo assim, joga na maioria deles um papel preponderante na figura de Cristo. Para alguns, Cristo, né, para alguns desses movimentos, Cristo é um extraterrestre, né? Porque eles têm que achar uma ponta para segurar a sua defesa, né? Para outros ele é um terráqueo, né, em sintonia com os extraterrestres, né, que são movimentos de origem espírita, tá? Bom, todos esses movimentos juntos, né, com os que se verão mais adiante, né, os pseudocientíficos, se elenca dentro da corrente sociocultural conhecida como a Nova Era, né? Muitos desses aqui estão dentro desse movimento sincrético que é a Nova Era, né, que é a junção desses elementos todos aí, tá? Tem grupos como a Alfa, né, a Fundação do Encontro Cósmico, Irmandade Cósmica Amir e um monte deles aí, tá? Segundo o Bamonde, aqui podemos mencionar os outros movimentos aqui afro-americanos que vêm, né, vocês viram que já vem da Índia, já vem da Espanha, já vem da Inglaterra, de todo lado tem movimento americano, de todo lado, tá? Esses aqui afro-americanos, né? Ou seja, aquelas populações de origem africanas que vieram para a América, né? Então são pessoas de origem africana que moram na América, que criou esses tipos de movimentos aí, não só no Brasil, né? O voodoo haitiano, por exemplo, é um deles, né? Então, a santeria cubana, né, dentro de Cuba, no Haiti, muitos desses países aí foram povoados basicamente pelos africanos, né? E diferente dos afro-brasileiros que tem uma outra linha, né? O voodoo teve origem na África, né? Foi trazido pelos escravos, vieram para a América na época da colonização.
O voodoo é uma religião, né, que cultua os antepassados, as entidades, né, chamadas de loas, né? Então os antepassados deles, que são, na verdade, são demônios, né, que disfarçados, tá? E cada loa é reverenciado no seu dia próprio, onde tem animal, galinha, cabra, são sacrificados, tá? E oferecidos junto com outros tipos de comida para essas entidades, né? No Brasil, o voodoo se misturou com práticas religiosas do catolicismo, né, que junta aquele sincretismo. Então, se você vai observa, vai estudar em uma religião, né, como Candomblé, como Xangô, essas, né, tem elementos do catolicismo lá no meio, inclusive os santos católicos, tudo, tá? E cada um tem a sua característica, mas com a ligação com esse voodoo africano lá, tá? E no Haiti, esse é muito forte no Haiti, tá? O voodoo é a religião cultuada pela maioria da população, né? A feitiçaria e o Estado tiveram ligados, né, toda a sua história haitiana, tá? É uma ilha, né, na América Central. Desde cedo os governantes proclamavam ser homens sobrenaturais lá no Haiti, tá? Contava com a força do Estado e com a condição de bruxos eficientes, né? E quase todos os homens que governaram o país comandavam, né, também as suas cerimônias, né, os seus rituais ali, tá? Origem, né, movimento de origem de conteúdos afro-brasileiros, né? Aí já não é americano, mas já mais pro lado do Brasil, né? Porque esses elementos, eles nascem lá em outros países e aqui ele recebe uma roupagem própria da cultura local e coisas locais, tá? E o que aconteceu no Haiti, né, que foi encampado pela cultura local lá, tá? Então tem aí, segundo o Bahamonde, tem no Brasil diversos cultos, como o pagelança, né, que o pajé é aquele curandeiro índio lá, né, dos nativos, né, que é cheio de sincretismo também no meio, tá? Casa de Mina, Catimbó, Xangô, tá? E são conhecidos, né, o Candomblé, a Quimbanda, Macumba, Umbanda, Batuque, né? Batuque às vezes é confundido com o movimento cultural. Todos eles, né, se intitulam movimento cultural para ganhar adeptos também, tá? Do mesmo jeito que vem lá do meio, né, a capoeira de Angola, aquelas coisas lá que vêm desses movimentos aí, tá? Todos esses cultos, né, mencionados aí na categoria anterior são sincretistas, né? Mistura elemento de uma com outra, tá? De acordo com o público-alvo, né? Para agradar as pessoas que vão participar desse movimento. Mesmo assim, esses movimentos se caracterizam por ser autônomos, né? Cada um deles é autônomo, né? Eles não têm uma convenção central, uma coisa, né? Eles são autônomos, cada um trabalha com as suas variantes, aceita sincretismo, acrescenta o que eles quiserem, né, para chamar o máximo possível. O que importa para eles é a doutrina principal deles, que é o que nós deveríamos estar preocupados com as nossas, né? Em geral, eles sustentam que existe um ser supremo, né, um coordenador de tudo, um Deus, né? E entre estes e os homens, é uma série de entidades denominadas por eles de orixás, né, que são divindades africanas ou forças da natureza que são divinizadas, né, e como trovão, água, etc., né? As religiões antigas, esses movimentos religiosos mais antigos utilizam sempre esses movimentos da natureza, tá? E por sua vez esses orixás são homologados a figuras de santos cristãos, né, colocado ali, né, de maneira que eles se igualam, né, colocam um outro nome, mas é o mesmo da outra religião lá, que é da outra lá, né? Ogum, por exemplo, o deus da guerra, que é igual ao São Jorge da Igreja Católica, né? Iemanjá, que é a orixá, a deusa das águas, que é igual à Virgem, né? De Stella Maris, né? Xangô, que é o deus do raio, do trovão, que é equivalente ao São Jerônimo. Cada um santo católico ou das outras religiões tem um equivalente ali ou lá, tá? Então eles usam esse sincretismo aí. E também se sustenta que esses orixá aí
incorpora ou possui, né, os crentes no meio da liturgia, sendo o pai ou a mãe de santo, né, que dirige o culto, e os encarregados de definir qual orixá a pessoa incorporou, né? E dá uma mentiraiada no meio lá, é um sincretismo danado, né? Vocês veem que é uma religião, um movimento religioso, e se a gente prestar atenção, a gente vê isso muito próximo dentro das nossas igrejas, né? No sincretismo que se mistura, né, na forma de culto, né, das igrejas evangélicas, inclusive, tá? É só a gente prestar atenção, a gente vê os traços disso aí, tá? Tem também os movimentos pseudocientífico, poderia ser, né? E por último, o Barmond fala que a maioria desses movimentos marcados dentro da corrente da nova era, ou New Age, né, a nova era em inglês, utiliza as telas de associação, de fundação de institutos, tá? E parte de algum elemento científico, né? Lá na Bahia tem muito isso, né? No Pelourinho lá, um movimento, uma fundação, um instituto cultural, tudo, mas é tudo disfarce, né? Tudo são movimentos religiosos, né? Novos movimentos religiosos, cheios de sincretismo, cheios de doutrina, né? E são pseudocientíficos, né? Estrutura ao redor da concepção religiosa. Dentro da categoria também encontra os movimentos como terapêutico, né, quase que não sai, de reabilitação pessoal, desenvolvimento do potencial humano. Então eles usam até associações e coisas, né, casos de recuperação, coisas, se não tem os dos crentes, mas tem os dos demônios. Aí já pega as pessoas já debilitadas, as pessoas já enfraquecidas, as pessoas já fragilizadas, bota lá dentro do meio desse povo, lá numa associação, né, deles lá, do movimento terapêutico deles lá, que vai potencializar os demônios na vida dessa pessoa. Já pensou que, né, desastre que é isso? Tá? Para qualquer pessoa é desastroso, né? Mas eles têm o seu público-alvo, como vocês perceberam aqui, né? Nós temos aqui para todos os gostos, né? Tem demônios para todos os gostos inseridos no meio disso aí. Então hoje eu tirei essa aula para mostrar para vocês que tem muitos movimentos, a gente fica alheios a eles, não está vendo eles, e nós temos uma doutrina para defender, uma apologia para defender. Além de ter que defender a igreja, de pensar no futuro da igreja, de pensar em como é que ela está como organização, nós temos que antes pensar na doutrina, né? Nós temos que primeiro imaginar como é que está a nossa doutrina, onde é que está a Bíblia, a palavra de Deus nessa situação, porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos fazer frente a esse pessoal aí. Eles são muito inteligentes, são preparados, muito mais preparados que nós, muito mais preparados do que os nossos pastores, os nossos obreiros, tá? Então nós somos pequenininhos perto disso tudo aí, ó, tá? A grandeza nossa está no nosso Senhor, está no nosso Deus, está no nosso ajudador lá. Porque se for comparar movimento por movimento, eu digo para vocês que quase que qualquer um desses que eu citei hoje aí é mais organizado, tem mais condição, né, e tem mais preparo do que os nossos, né? E nós somos muitos, né? Somos diversos e tudo, mas eles vão se infiltrando essas coisas aí no meio, né? Pelas bordas, vai se chegando. Hoje já se aceita muito bem, a pessoa já vai para a igreja e já vai para o, né? Estão dizendo aí que o rapaz que está sendo procurado aí, ele não sai da igreja evangélica, mas também ele vai lá no outro lá e tal. Então está muito próximo às coisas e aceita com muita facilidade. Então nós temos uma doutrina para defender, meus irmãos. E daí para frente, do capítulo 4 para frente, nós vamos nos focar nisso, né? Hoje eu precisava levantar esse entendimento aqui para vocês perceberem que a coisa está feia em volta de você aí, tá? Tem sociedade secreta, tem gente que às vezes você não está nem vendo, mas não estou vendo a igreja escrito lá como a nossa. Eles se reúnem escondido, no lugar que ninguém vê, tá? Os maçons, que são os que você vê os prédios deles, mas você só vê o prédio por fora, você não sabe nada que acontece ali dentro.
e no meio desses rincões aí, ó, nessas periferias aí, tá cheio de gente oferecendo esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho aí religioso, né, de doutrina religiosa para as pessoas aí, tá? E a função é só uma, é só derrubar a palavra de Deus, derrubar o cristianismo e inserir esses elementos aí para que finalmente isso se junte para dar uma sustentação para a igreja que vem depois do cristianismo. Porque a hora que acabou o cristianismo, saiu os crentes da terra e esse negócio aí vai, né, vai juntar toda essa bola aí para a sustentação da religião mundial, que vai ser de curta duração, mas vai ter, né? Até lá nós temos que lutar, porque senão nós vamos perdendo crente, né? E eu fico imaginando que essa grande igreja vai ser formada basicamente pelos crentes que nós perdemos. Nós começamos a ensinar, eles pegam os elementos cristãos, juntam com aquelas coisas lá e pá, e vai fazer uma igreja perfeita ali na frente, né? Eu espero ter contribuído para que você possa pensar, raciocinar. Hoje eu queria só provocar vocês mesmo, né? Eu sei que é meio puxado isso, né? A gente pensar nisso, a gente sai, mas sai arrebentado do outro lado, né? Mas é uma realidade que precisa ser vista e estudada, tá bom? Deus abençoe vocês. Tem perguntas aí? Pastor João? Sim. Aí onde que entra em Romanos capítulo 1, versículo 18, fala assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que se supriram a verdade pela injustiça. Exatamente. Porque tipo assim, está revelado para todos. Está revelado. Porque as pessoas querem o quê? Exato. Eles não querem acreditar na verdade, eles querem acreditar justamente. na mentira. Ali nesse capítulo aí está todos esses movimentos e mais os homossexuais, lésbicas, está tudo nesse capítulo 1 de Romanos, viu, irmãos? Pega o capítulo 1 de Romanos e lê lá, que esse que a Lucineide falou aí, a irmã Neide, vocês vão ver que está tudo ali, né? Está tudo ali e Deus vai cobrar e vai cobrar caro. E nós temos que nos preparar e trabalhar para o outro lado, né? Que Deus abençoe vocês, então, em nome de Jesus. Obrigado aí pela confiança e ore por nós, tá bom?